3, 2, 1, gravando? Primeiramente, Bom dia, boa tarde, boa noite. já viu aquelas imagens de Facebook de Jesus e o diabo fazendo queda de braço? E se você for de Jesus, deixe o seu like. E se não for, só olhe. Será que isso é verdade? Será que existe uma briga entre o bem e o mal? No vídeo de hoje falaremos sobre o carnaval Sobre Deus, e sobre o diabo. se prepare. Porque a Bíblia está open. E o café está hot. O vídeo do café está em inglês. Hoje no Bíblia e café. Bom, pessoal, queremos comunicar que o Bíblia e Café passará por algumas mudanças. Daqui em diante vocês vão ver uma pequena diferença, que nem sempre haverá o vídeo da minha pessoa e de Thierson. Haverá só apenas eu e Thierson e alguns vídeos nós dois. Vai pra Nova York. Vou para outro lugar em uma missão e infelizmente não morarei mais em João Pessoa. Então, infelizmente não terá sempre os dois. Mas o Bíblia e Café continuará com café quente e com a Bíblia aberta, tá bom? Eita, glória. Começaremos esse vídeo agora de luto e tristes pela infantilidade de algumas pessoas. Por quê? Sepultaram a razão e sentenciaram o bom senso. É muito fácil você bater em uma religião que essa religião não vai revidar você com grosseria. É muito fácil você chegar para pessoas e humilhá-las, injustiçar essa religião, esse grupo de pessoas, porque sabe que ela faz um diálogo do amor. Sabe por quê? Eu não vejo ninguém querendo falar mal dos muçulmanos. Por quê? Porque sabe que o atrito é pesado. Sabe por que eu estou falando isso? Não estou dizendo que nós não devemos ser perseguidos. Se você é cristão, fique sabendo que você vai ser perseguido por causa da verdade. E bem-aventurados somos nós, já disse isso Jesus. Mas o problema é que a tolerância, muitas das vezes, não pesa para o outro lado. O artigo 7 do Código de Constituição Federal vai dizer que nós devemos se atentar à liberdade religiosa e a questão da intolerância. Mas você já imaginou, recentemente a Gaviões da Fiel, ela fez uma encenação criticando o cristianismo de forma até errônea, sem ter entendimento teológico, sem entendimento bíblico do que estava sendo feito. Já imaginou se ela fizesse isso com uma religião afro? Será que o respeito continuaria? Será que as pessoas não cairiam dizendo que Gaviões da Fiel está errado, não pode fazer isso? Mas nós devemos ser justos quanto à liberdade religiosa, quanto ao respeito e quanto à religião de cada pessoa. E além disso, nós vamos analisar como a Gaviões, ela, além de querer bater no cristianismo, bate de forma errada. Porque nem conhecer teologia cristã eles conhecem. Eles pregam ou anunciam a forma como acontece lá no desfile de forma equivocada. O diabo esbofeteando Jesus e o anjo defendendo Jesus, né? Jesus, ele é um coitado ali. E essa teologia, eu não poderia chamar nem de cristã. Porque se você for analisar biblicamente, o texto, por exemplo, de Isaías capítulo 53, verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Foi Deus quem moeu Jesus. Foi Deus quem entregou Jesus. Não foi o diabo. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Se você perceber, lá em Gênesis 3, capítulo 15, no tão conhecido proto-evangelho, é anunciado que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O diabo não tem interesse que Jesus vá para a cruz. Outro texto que poderia citar também, Atos capítulo 2, verso 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Foi Deus que entregou Jesus. Então a teologia da Gaviões da Fiel, ela é ruim, ela não consegue manifestar, ela não consegue fazer nenhuma crítica séria ao cristianismo. Então a dica que eu dou é que quando você for bater em alguma religião, ou quando você for criticar, ou quando você quiser chocar, como bem disse o autor do desfile lá, estude um pouco a religião para você não passar vergonha. O cristianismo é uma religião séria e nós queremos, como cristãos, ser tratados com seriedade. O nosso Senhor Jesus, ele não é um coitadinho que se colocou à mercê do diabo. Ele é o Rei Supremo do Universo. Por ele, tudo que foi criado se fez, e sem ele nada do que foi feito existiria. Esse é Jesus, o Filho de Deus. Esse é o nosso Cristo, nosso Salvador. E é interessante que ficou muito claro que aí está uma ignorância, como também a intolerância. Seguido, está muito claro isso. É interessante também, só pegando um pouco do que a Thierson falou, lá em Mateus capítulo 26, versos 53 e 54, vai dizer que Pedro, quando os soldados vieram buscar a Jesus, puxou a espada e cortou a orelha de Pedro. De Malco, desculpa. Aí Jesus vai e diz: Pedro, guarda a espada, que vive pela espada morrerá. Ou por acaso você não sabe que eu poderia chamar 12 legiões de anjos? Lá em João... Uma legião tem 6.000 soldados. Pois é. E lá em João, na mesma história, só que em óticas diferentes, João 18 e 11,
vai dizer que Jesus vai dizer para Pedro: é necessário que tais coisas aconteçam. É necessário que eu beba o cálice da ira de Deus. Você não sabe que é necessário? Jesus quis se submeter ao que aconteceu. Não foi o diabo que colocou Jesus sobre isso aí. E para encerrar esse ponto, até as tentações de Jesus no deserto é o diabo querendo fazer com que Jesus não cumprisse o seu objetivo aqui na terra. Então essa teologia da gaviões fiel, como foi falado, de fiel não tem nada. Pois é, e eu pergunto, da mesma forma que Jesus perguntou a Pedro: por acaso você não sabe, Pedro, que é necessário que eu beba esse cálice? Por acaso o gavião é fiel? Você não sabe que era necessário Jesus beber esse cálice? Mas mudando um pouco de assunto, nós vamos falar agora sobre os princípios. Temos muitas críticas para fazer sobre o carnaval, mas uma das que eu quero frisar agora, desculpe pela minha voz rouca porque eu estou doente, o carnaval, ele tem a abolição dos princípios muitas das vezes. Você sabe o que é um zumbi? Infelizmente, gente, a gente sabe muitas vezes que parece que no carnaval, pessoas intelectuais, inteligentes, sã em consciência, parece que viram zumbis, porque parece que elas vomitam todos os seus princípios, todos os seus preceitos. E vou dizer: somos livres no carnaval. É interessante que eu vou citar um filósofo que nem cristão é, Jean Albert. Ele vai falar sobre, no seu artigo, a decisão médica em cuidados intensos, sobre os valores. Ele vai dizer: valores são critérios orientadores das nossas escolhas, das nossas inclinações, em que, em última análise, se podem materializar, quer na formação da nossa personalidade, quer nas nossas tomadas de decisões. É interessante, gente, porque princípios não são algo ultrapassado, princípios não são algo ruins, princípios são coisas norteadoras que nos dão, nos dizem um norte, nos dizem como proceder e como fazer. Se você acha o cristianismo ou um princípio atrasado, dê o melhor. Mas não podemos viver sem princípios. Já dizia Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Temos que ter algo que nos norteia. É interessante que eu também separei o Código Penal, que vai falar sobre a questão do pudor, da expressão em público. Que é proibido, por exemplo, o homem andar pelado por aí. Mas no carnaval pode. No carnaval pode. Quer dizer que nós podemos vomitar a nossa Constituição, nós podemos vomitar os nossos princípios. Mas vem a argumentação: mas carnaval dá dinheiro. Quer dizer que dinheiro vale mais que moral, princípios, conduta e fama de cidadão de país. E nós não queremos entrar nesse discurso, questão de gasto, porque tem muitos gastos aí no carnaval. Por exemplo, mais prejuízo do que benefício. Mais prejuízo do que benefícios, mas as pessoas não querem dar atenção a isso. Sabe por quê? Porque é bom gozar do momento, é bom você rir, sorrir, independente de inconsequências. Princípios são bons, porque nos dizem o que fazer e ponderam consequências. E para encerrar aqui esse ponto, queremos falar sobre o diabo, né? Que é tão exaltado, superestimado ou subestimado. Consciente ou inconsciente, viu? O diabo, ele está sujeito à vontade de Deus. O diabo, ele não bate de frente com Deus. O diabo nem sequer ele é igual a Deus. Ele é um ser inferior e criado por Deus. Ele sempre está sob a vontade de Deus. Como dizia... Dentro dessa argumentação de Ellison, eu quero só abrir um parênteses, Ellison. Quando falou, tem um teólogo aí, que eu não sei que teologia é essa, que ideia é essa, que diz que o diabo venceu quando o cristão fez a arminha, que o diabo venceu quando tal coisa aconteceu. O diabo nunca venceu e nunca vence. O diabo sempre será perdedor dentro da lógica cristã, da teologia, do pensamento geral, ortodoxo. E é interessante que parece que esse dito teólogo, ele falou isso simplesmente para defender suas ideias, ou seja, mais uma vez, de forma inconsciente, vomitando o princípio. Parece que a gente vomita os princípios quando nós queremos satisfazer a nossa vontade, né? E voltando ao que estávamos falando, para Lutero, o diabo era o diabo de Deus. O diabo sempre está preso à corrente, à coleira de Deus. Poderíamos citar, por exemplo, aqui o texto de Jó, quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e no meio está Satanás, e ele fala de Jó, no capítulo 2, e Deus ele diz o que ele pode fazer. O diabo pede permissão a Deus. Mas o diabo não está com um tridente machucando as pessoas, não? Não está, não. Jó capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu que o diabo destruísse a família de Jó. No capítulo 2, em outra situação, que o diabo se apresenta diante de Deus, Satanás, capítulo 2, verso 6, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. O diabo sempre está sujeito à vontade de Deus. E aqui a cereja do bolo, se você lembra, no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus ele expulsa o famoso legião, o que se denominava de legião, no capítulo 5, no verso 6, diz que ele de longe correu e adorou. No verso 7, ele fala: que tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes.
No verso 10, ele dizia, verso 10, e rogava-lhe muito que não enviasse daquela província. O diabo, os demônios, se submetendo a Jesus, se tremendo diante de Jesus, porque Jesus, ele é o Rei Supremo que governa sobre todas as coisas. Entenda uma coisa, entre Deus e o diabo, o vencedor, o vitorioso, desde agora e para sempre, será Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bom, encerramos e entendemos que não existe essa briga equivalente de poderes entre o bem e o mal. O bem sempre vencerá. E na verdade, se você for analisar, não existe nem essa ilustração, não existe essa queixa dessa briga, porque essa briga não existe. Deus é Senhor, soberano, sobre tudo e sobre todos. E se você gostou desse vídeo, Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curta porque nos ajuda bastante. nos siga nas redes E sociais se possível, compartilhe o máximo de pessoas que vê que o carnaval tem esses malefícios. e comenta aí o que você achou do carnaval, se você gostou, se não gostou. E é isso aí. E como dizem os crentes, A paz do Senhor!